Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Vamos falar nessa aula sobre controle de vistas. Para isso, eu vou abrir algumas vistas, já deixando aqui na guia superior da área de desenho, tá? Vou entrar aqui no navegador de projeto, vistas 3D. Já vou deixar From Perk, área. Pessoal, não esquentem muito com meu inglês, minha pronúncia não é muito boa. Eu já vou deixar essa aqui aberta. A visualização em 3D, das vistas 3D. Eu vou aqui no percurso virtual, abro no maisinho e deixo aqui essa fly aberta. Também já vou deixar essa 01 entry level furniture, no caso é a que tem layout, né? Enfim, nessas aqui a gente já vai conseguir trabalhar essas ferramentas. Agora eu vou aqui abaixo explicar um pouco delas e algumas dessas eu vou ter que fracionar porque eu achei que vai ficar muito demorado a aula. Então procurei deixar algumas porque, além de tudo, elas são muito específicas e eu creio que para pegar isso mesmo eu preciso que vocês façam passo a passo. Inclusive, não deixem de seguir as aulas, porque sempre uma informação que ficar perdida pode gerar confusão lá na frente para vocês, tá ok? Então vamos lá. Aqui abaixo, essa é a barra de controle de vistas. Vai acompanhar a gente durante todo o curso, porque ela serve muito para organização, níveis de detalhes, questão de estúdio solar, parte de renderização, trabalho de ocultar elementos que a gente não quer no desenho. Enfim, ela ajuda muito aqui na questão de apresentação, tá? Para a gente falar aqui sobre a primeira, que é nível de detalhe médio, eu vou abrir aqui na guia acima a vista Fly, tá? Por padrão, o Revit já deixa ela no nível médio. Se você deixar no nível baixo, obviamente, ela vai deixar aqui alguns elementos com a visualização baixa. No caso aqui, o pilar, né, que é o pilar metálico que deixou baixo, essa estrutura metálica aqui da frente da edificação, ela deixou com elementos só de linhas mesmo, ela reduz bastante a questão de nível de detalhe. Ajuda muito na hora de trabalhar, tá, pessoal? Porque às vezes o desenho é bem rebuscado e não precisa estar com essa visualização ativa de detalhes. O médio, como é o que já estava, ele já começa a mostrar alguns outros detalhes, aqui no caso os pilares, e também aqui esses elementos da estrutura. Agora eu vou dar um zoom aqui nesses elementos da estrutura e prestem atenção o que acontece quando você coloca no nível alto. Aí ele já começa a detalhar mais essas treliças, né? Isso no desenho vai ser da seguinte maneira: às vezes você quer mostrar uma perspectiva e essa perspectiva está longe, não quer o detalhe, você não precisa de nível, né? Inclusive esses níveis de detalhes, a gente sabe que para detalhamento, conforme a escala, né? Quanto maior, melhor o nível de detalhe. Ou então, às vezes, você quer renderizar ou fazer mostrar isso para o cliente, então quer mostrar a definição, então você vai controlar aqui. Então, são várias as questões que vocês podem chegar só em questões de nível de detalhe, tá? Vai depender muito. A gente vai fazendo de acordo com o que a gente necessitar no curso. Essa próxima ferramenta, que é o estilo visual, eu ainda vou manter aqui vou dar um ZA no teclado para ajustar essa vista. Eu vou manter ela ainda para ver os estilos. Ele já vem aqui como linha oculta. Estilo de arame, como o próprio nome diz, ele vai ficar com aspecto mesmo aí de arame, né? Ele só vai mostrar arestas e o desenho fica todo transparente quase, né?
Na verdade, ele mostra as arestas e o que tiver na frente. Serve para questões de análise também, né, pessoal? Se você está desenvolvendo algum detalhe que está um dentro do outro, sei lá, algum um pilar, um bloco, e aí você precisa editar a parte interna, então essa função aqui ela é muito importante. Sombreado, bem, pelo próprio nome, ele vai dar o estilo sombreado já, mas nesse caso ele já começa a mostrar cores, né, no desenho. Na próxima opção, que é cores consistentes, gosto muito de trabalhar nessa opção quando estou trabalhando com paredes para mostrar as camadas ou até mesmo as texturas, porque ele não carrega muito às vezes quanto o sombreado, tá? Então esse estilo ele já tira toda aquela sombra, né? Só voltando aqui, você vê que ele escurece, às vezes não fica um aspecto bom para ser mostrado. Realista. Essa realista eu peço que usem com cautela, porque dependendo da máquina, inclusive, é uma das visualizações que mais pesa, né? Na verdade é que mais pesa, sem contar aqui o realismo, né? Que é a renderização, mas é outra coisa. Então procurem trabalhar com essa opção aqui só quando realmente a vista estiver pronta, que for ali para organizar na prancha. E dependendo da máquina, procure trabalhar isso da forma melhor possível. Então, como eu defendo a questão prática, às vezes o desenho não precisa ser mostrado dessa forma. Se você quer um detalhe, tenta reduzir um pouco, dependendo de sua máquina. Então, vá de acordo com cada pessoa, tá? Não se prendam a fazer somente em qualidades tops, qualidades altas, tá ok? Usem a realidade de vocês. Ray 3, eu vou clicar aqui, ele vai começar um processo, perdão, um processo de renderização, tá? No caso, isso eu uso muito quando eu estou desenvolvendo alguma parte e quero já enxergar como que está ficando, isso está ficando legal, porque o realismo, né? A gente já tem tendência de querer já vir para fazer isso aqui, mas cuidado, tá? Se ficar fazendo muito isso aqui, perde muito tempo no trabalho, só quando realmente vocês necessitarem. E depende também da máquina, tá? Eu vou aqui na parte superior direita parar, tá? Ele para esse processo, isso aqui pode ir até qualidade máxima. E nesse caso, você ainda acima que no parar, você pode salvar essas prévias, né? E nesse caso aqui eu vou fechar, tá? Não me interessa salvar agora, mas eu posso salvar para mostrar algum detalhe, enfim, posteriormente. Para essa próxima ferramenta, que é o Caminho do Sol, eu vou aqui na guia acima, em 3D. Vou ativar aqui Caminho do Sol, perdão, Caminho do Sol ativado. Ele vai abrir uma janela perguntando se você quer usar a área, localização, data, hora do projeto específico em seu lugar, ou continuar com as configurações atuais. Não se preocupe com isso aqui, porque a gente vai entender isso lá em estudo solar. Mas basicamente é para utilizar a data hora do projeto específico, se esse projeto está em algum local, né, especificamente da localização que a gente predefiniu, ou continuar com as atuais, que no caso que é já o programa já deixou. Eu vou continuar com as configurações atuais, tá? Bem, mas como aqui é o estudo solar, onde mostra norte, sul, leste, oeste, nesse círculo, cadê o Sol, né? Isso acontece porque aqui nas configurações eu tenho uma opção aqui de iluminação que ela já vem por default, né? Já vem por padrão. E nesse caso eu vou colocar aqui como estático, mas você pode colocar como dia único, múltiplos dias. Não vamos focar nessa janela, deixe isso para o estudo solar, mas eu vou deixar aqui no estático e vou aplicar só para perceber aqui o Sol, tá? Então aqui vem, eu já consigo ver ele aqui. Aqui logo ao lado do Sol, eu até tenho um horário que eu posso, né, no caso, mudar. Vou deixar aqui 08, né? E ele começa a clarear um pouco mais, ok? Ele funciona realmente como estudo solar.
certo? Aqui ele está bem deitado, deixa eu ver aqui na configuração Manchester, enfim, ele tem, dependendo do local, do país, ele tem angulação maior, ele representa aqui bem real mesmo, já fiz alguns exemplos e a gente começa a trabalhar isso bem real, tá? No nosso caso, eu geralmente trabalho solstício de verão, solstício de inverno, que são, no caso, os períodos mais críticos, né, do ano, tem os equinócios também, enfim, não vou entrar nesses detalhes, porque isso já é parte de arquitetura, mas é muito importante essa ferramenta, tá? Vou desativá-la aqui, sempre que tiver o xizinho eu estou desativando, tá, pessoal? Aqui o modo sombra está desativado. Se eu clicar, como o próprio nome diz, ele vai criar aqui sombras. É legal ver também essa função, às vezes, por conta do sol, às vezes você tem que colocar aqui uma árvore simulando, quer mostrar isso para o cliente, que já vai sombrear esse pátio em determinadas horas, mas para isso você tem que controlar o horário, né, aqui nas configurações do sol. Mas não é o caso agora, tá? Mas enfim, você pode controlar inclusive um horário que já é uma parte da tarde, talvez um horário mais crítico, se for esse o caso. Eu, em alguns casos, já deixo o horário da tarde, porque dependendo, o horário da manhã talvez não seja tão prejudicial, dependendo, tá? Mas o da tarde, às vezes, pode prejudicar. Então, eu já deixo aqui, às vezes, o horário da tarde para o cliente entender esse período e fica fácil na hora de explicar, já ajuda a gente e tal. Vou tirar essa sombra. Inclusive, a sombra para trabalhar, não aconselho muito deixar, porque o desenho vai pesando, tá? Porque ele já pesa com essas colocações dessas árvores. A gente vai ver isso à frente. Então, com sombra mais ainda, tá ok? Renderização. Renderização é semelhante aqui o Ray Trace, né, que a gente acabou de falar. Porque, na verdade, aqui ele exibe uma caixa de diálogo de renderização. Não vou explicar essa caixa, vai ser isso para a aula de renderização, mas eu vou deixar aqui em rascunho, em tela mesmo, que é a qualidade mais baixa. Ele vai abrir aqui uma estimativa de tempo, né, para fazer essa renderização. Creio eu que aqui na minha máquina ele leva aqui cerca de 21 segundos, algo do tipo. Pode ser que em alguma outra máquina ele até demore um pouco mais, tá? Depende muito. Nesse caso aqui demorou até um pouquinho mais, porque eu acho que eu devo ter aproximado. Se tivesse mais longe, até que ele renderizou mais rápido. Mas enfim, isso aqui também, às vezes eu tento trabalhar assim, renderizo no rascunho, só para ter uma ideia, para ver se está realmente aplicadas as texturas, isso lá na frente, quando o projeto às vezes já está até desenvolvido, ou só mesmo para ver a textura. Porque se você ficar renderizando, você acaba perdendo muito tempo. Eu via que eu perdia muito tempo com isso, tá? E rascunho aqui já dá para você ter uma ideia de reflexo, de textura, qualidade real, né? Se eu fechar aqui a janela de renderização, observe. Aqui é um sketch, é um desenho. Com a renderização, você consegue ver já algo, enfim, como o próprio nome diz, mais realista, tá ok? Mas cuidado com o uso de muito frequente, porque às vezes a gente se empolga e acaba perdendo tempo. Então eu defendo muito a questão de ser prático, tá? Prático para ganhar tempo, porque o programa é para isso também, aprender bem e ganhar tempo. Vamos ver agora aqui recorte da vista. Para esse eu vou entrar aqui em Entry Level, que é essa planta baixa. É, pra, é uma planta de layout, embora aqui tem pouquinho layout, né? Tem só algumas mesas, mas já serve para a gente entender o que eu quero mostrar nessa ferramenta aqui, que é a próxima depois de sombra, que é recortar a vista. Se eu clicar, ativar uma vez, desativar, vai acontecer algumas mudancinhas aqui, se a gente perceber bem aqui no corte, tá? Observe um corte. Vai ativar, desativar, mas a questão mesmo vai acontecer quando você desaproxima aqui,
enfim, tiro o zoom aqui no scroll do mouse, tá? Estou girando para baixo. E aí eu vou ativar aqui essa próxima, que é exibir região de recorte. Elas trabalham bem juntas, tá? Elas são irmãs mesmo. Inclusive, o desenho delas são bem semelhantes, tá? A diferença de uma para outra é que tem uma lâmpada. A lâmpada ela é responsável por ativar essa região de recorte. Por quê? Porque às vezes eu quero mostrar só um detalhe do desenho, né? Eu posso aproximar o mouse aqui desses pontinhos, que é o controle. Quando eu levo aqui e clico e arrasto, então eu vou, enfim, controlando essa região de recorte, tá ok? Porque às vezes eu só quero mostrar uma determinada parte do projeto, ou da planta, enfim, ok? E aí, mesmo nessa vista ativada aqui, dessa forma que está, você vê que o corte ele permanece. E às vezes eu quero modificar alguma parte, mas não quero perder essa organização aqui, conforme eu puxei nos controles. Então, eu volto no caso aqui, eu vou desativar esse recorte da vista e ele mostra o desenho por completo. Então, eu consigo já trabalhar e não perder aqui a orientação que eu deixei anteriormente, tá? Vou puxar aqui os controles novamente para mostrar aqui o desenho inteiro, tá? Para ficar melhor. Cuidado, às vezes tem desenho bem pequenininho que acaba ficando fora, tá? Então, se você desativar ela aqui, olha só o que vai acontecer. Esses pilarzinhos aqui estão bem fora aqui. Eu vou desativar aqui, né? A região e vou ativar, no caso, a região de recorte. Então, ela sumiu aqui com os pilarzinhos aqui do canto, ok? Então, vou voltar aqui para mostrar tudo. Vou ativar a região de recorte, vou deixar pegando aqui tudo. E vou deixar desativado aqui a opção para, na verdade, ativar para não mostrar o restante, né, do que tem fora. Vou deixar recortando. E aí, essa questão da região de recorte, eu não gosto de deixar muito na planta baixa, tá? Quando eu estou fazendo as apresentações, geralmente eu tiro. Eu só uso mesmo para controle para ver o que eu vou mostrar no desenho. Porque às vezes aqui é uma planta, mas você pode ter, por exemplo, vou até aqui entrar no 3D, você pode ter um terreno inteiro, né? Então, se você ativar aqui, inclusive no 3D funciona da mesma forma. Se você ativar aqui, olha onde está essa caixa, né? E se eu puxar aqui, como aqui embaixo o recorte da vista ele está ativado, eu posso aqui, ó, fracionar um pedaço para não mostrar todo o desenho, ok? Então, essas ferramentas juntas, elas se conversam muito bem, tá bom? Para a próxima aqui, deixa eu voltar aqui nessa Fly, na guia aqui assim, ó, Fly into Building. Nesse caso, para essa janela, vou até tirar aqui do realista, vou deixar aqui no linha oculta, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, essa próxima ferramenta, visualizar 3D bloqueada. Se eu clicar em salvar a alteração e bloquear a vista, o que acontece? Ela salvou essa vista que já tem aqui, e aí eu não consigo, se eu pressionar o scroll do mouse para baixo, né, com o shift aqui, geralmente eu giro o desenho. E aqui eu não consigo fazer isso, tá? Ele está bloqueado, porque às vezes você prepara e pensa que está trabalhando na vista 3D, se tiver dessa forma aqui, e acaba mexendo aqui no desenho e atrapalha essa vista. Mas vamos supor que você está nessa vista e por acaso está mexendo, vou voltar aqui embaixo, vou desbloquear a vista e se por acaso você mexeu aqui com ver se ela desbloqueou. Vamos supor. Ah, tá, perdão, tá, pessoal? Isso aqui é um percurso virtual. Deixa eu entrar aqui numa vista. Deixa eu conseguir entrar aqui uma vista de câmera mesmo, tá? Que percurso visual é uma coisa, câmera é outra, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, que eu confundi essas duas vistas. É bom até para vocês entenderem essa diferença aí.
Então, eu vou salvar essa orientação, ok? Vou fazer o mesmo movimento. Clique, pressiono o Shift e pressiono o scroll do mouse e tento mover. Agora eu vou desbloquear e aí eu vou mover aqui o que que acontece. Eu imagino que estou trabalhando lá no 3D e estou girando. Aí eu volto a imagem aqui e percebo que eu fiz besteira, né? Acabei alterando a vista que eu já tinha preparado. Então aqui na vista 3D desbloqueada, você pode aqui vir restaurar a orientação e bloquear a vista, tá ok? Aí ela volta o que era antes, mas para isso você tem que salvar a orientação primeiro, tá? Eu aconselho fazer isso sempre que criar uma vista. Pode ser que a gente às vezes até esquece um pouco, mas isso ajuda, porque às vezes você planejou uma vista, pegou um ponto baixo tal, e aí acaba perdendo, tá ok? Esses comandos ocultar, próximo aqui, ocultar e isolar temporariamente, e o revelar elementos ocultos, merecem uma aula só para eles dois, tá? Porque, primeiro, para não ficar muito longa a aula, e esses dois aqui são ferramentas que a gente trabalha muito no desenho, às vezes de ocultar e tal, e eu vou deixar isso para uma próxima aula. Essas aqui à frente são mais comandos avançados, tá? Eu não devo trabalhar com eles no básico. Talvez eu trabalhe com esse último que está apagadinho aqui, que são restrições, tá? De cota, enfim. Eu não vou aprofundar muito, tá? Então esses dois eu deixo aqui para depois, o óculos e essa lâmpada, para não alongar muito. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.